Os contos de fadas, frequentemente associados a narrativas infantis e encantadoras, possuem origens que podem ser surpreendentemente sombrias e perturbadoras. Muitas dessas histórias, em suas versões originais, abordavam temas macabros e lições morais severas, remetendo a contextos culturais e sociais das épocas em que foram criadas. Fantasmas, monstros, assassinatos e espíritos se infiltram em muitas histórias porque os contos de fada geralmente destacam medos comuns de diferentes culturas. Lobisomens, assassinos, nixiens aquáticos e o próprio diabo são só alguns dos horrores que Green e outros coletaram em sua vasta busca por história no início dos anos 1600. Embora algumas dessas histórias tenham elementos doces e fofos, a maioria era criada para ensinar lições para crianças desavisadas. Se você tem estômago fraco, alguns dos contos que você está prestes a conhecer são bem sangrentos, viu? Os contos de fadas, em suas versões originais, frequentemente apresentam narrativas sombrias e detalhes perturbadores que foram suavizados ou modificados ao longo dos anos para se adequarem ao público infantil contemporâneo. A seguir, exploraremos diversas dessas histórias. Vamos lá? Hansel e Gretel, ou João e Maria. No coração de uma floresta densa e sombria, Hansel e Gretel vivem a dolorosa realidade do abandono e da miséria. Abandonados por uma família pobre, os irmãos são forçados a enfrentar um ambiente hostil, onde a fome e o frio se tornam companheiros constantes. Na versão original dos irmãos Grimm, a narrativa destaca não só o desespero causado pelo abandono, mas também a astúcia que brota na adversidade. Inicialmente, Hansel tenta marcar o caminho de volta à casa com migalhas de pão, um gesto que simboliza a inocência infantil e, ao mesmo tempo, a fragilidade de um plano traçado em meio à desesperança. Contudo, quando os pássaros consomem as migalhas, os irmãos se veem completamente perdidos. Ao vagar pela floresta, eles se deparam com uma casa feita de doces que, apesar de parecer um oásis de conforto, revela-se uma armadilha mortal. A residência, construída com açúcar e guloseimas, pertence a uma bruxa canibal que planeja engordá-los para depois devorá-los, simbolizando o predador que se aproveita da inocência e vulnerabilidade dos pequenos. A luta pela sobrevivência ganha contornos heróicos quando Gretel, com sua esperteza, inverte a situação e empurra a bruxa para o fogo. Essa vitória, além de ser um ato de pura coragem, representa a vitória da ingenuidade e da união familiar sobre as forças destrutivas de um mundo indiferente. Em cada detalhe, o conto ressalta as consequências trágicas do abandono, transformando o ambiente sombrio da floresta em um espelho de perigos à espreita nas margens da sociedade. A Sombra. Hans Christian Andersen também sabe escrever contos assustadores. Em A Sombra, um homem muito civilizado percebe algo estranho em sua própria sombra. Primeiro, ele observa que sua sombra age de forma diferente, como se tivesse vida própria. Aos poucos, a sombra começa a falar e demonstrar inteligência, agindo por conta própria, totalmente separada do dono. Com o tempo, essa parte sombria e oculta do homem ganha força e personalidade, sendo cada vez mais independente a ponto de não obedecer mais à autoridade do homem. A sombra decide tomar conta de sua própria existência, rejeitando a submissão do dono e assumindo o controle. Esse processo faz com que o homem se veja enfraquecido, sem conseguir conter o que antes era um reflexo dele mesmo. O conto usa essa transformação para mostrar a luta entre o lado consciente e o lado oculto da personalidade humana. A sombra, que no início era só uma parte dele, acaba representando tudo aquilo que o homem não quer admitir. No final, essa divisão leva o homem a perder o controle de sua vida, enquanto a sombra vive com autonomia e poder. A moral? Se não enfrentarmos nossos aspectos mais sombrios, eles podem acabar nos dominando. Chapeuzinho Vermelho. Essa história tem origens antigas, mas foi popularizada por Charles Perrault no século XVII. Nessa versão, uma jovem chamada Chapeuzinho Vermelho é enviada por sua mãe para levar alimentos à avó doente. No caminho, ela encontra um lobo que logo descobre para onde ela está indo. O lobo chega primeiro à casa da avó
a devora e assume seu lugar. Quando o Chapeuzinho chega, ela é enganada pelo lobo disfarçado e também é devorada. Diferentemente das adaptações posteriores, não há resgate. A história termina com essa nota sombria, servindo como um alerta sobre os perigos de falar com estranhos. Depois, os irmãos Grimm adaptaram um conto, introduzindo um final mais ameno. Nessa versão, após Chapeuzinho e sua avó serem devoradas, um caçador passa pela casa, ouve os gritos, entra e salva ambas, retirando-as vivas de dentro do lobo. Essa adaptação adiciona uma lição sobre obediência e redenção, além de enfatizar a importância de seguir os conselhos dos mais velhos. Os 12 irmãos. Em mais uma história assombrosa, um rei e uma rainha viviam felizes com seus 12 filhos, todos meninos. Certo dia, o rei, ao saber que a rainha estava grávida pela 13ª vez, temeu que, se fosse uma menina, ela herdaria o reino, deixando os filhos varões sem nada. Assim, ele ordenou que, se nascesse uma menina, os 12 irmãos deveriam ser mortos. A rainha, desesperada, avisou os filhos sobre o plano do pai e eles fugiram para a floresta, onde viveram em uma casa isolada. Anos depois, a irmã já crescida decidiu procurar pelos irmãos. Ela os encontrou na floresta e, ao colher 12 lírios brancos, seus irmãos foram transformados em corvos. Para quebrar o feitiço, ela deveria permanecer em silêncio por 7 anos. Durante esse período, enfrentou diversas dificuldades, incluindo ser condenada à fogueira, quando no último momento os irmãos retornaram à forma humana e a salvaram como forma de lealdade. Cinderela, a pequena menina de cinzas. Na versão original de Cinderela dos irmãos Grimm, a narrativa apresenta detalhes mais sombrios e violentos quando comparamos com a história de hoje em dia. Após a morte da mãe de Cinderela, seu pai se casa novamente e a jovem passa a ser maltratada pela madrasta e pelas irmãs postiças, sendo forçada a realizar os trabalhos mais difíceis da casa. Quando o príncipe organiza um baile para escolher sua futura esposa, Cinderela deseja participar, mas é impedida pela madrasta. Com a ajuda de um pássaro mágico que habita uma árvore plantada sobre o túmulo de sua mãe, ela recebe vestidos deslumbrantes para comparecer ao baile. O príncipe se encanta por ela, mas Cinderela foge antes de revelar sua identidade, deixando para trás um sapato dourado. Até aqui, ok, nada de novo. As irmãs postiças, determinadas a casar-se com o príncipe, recorrem a medidas extremas. Uma delas, os dedos do pé, e a outra, o próprio calcanhar, na tentativa de fazer o sapato servir. No entanto, o príncipe é alertado por pombas sobre o sangue nos sapatos e percebe o engano. Quando Cinderela experimenta finalmente o sapato e ele se ajusta perfeitamente, sua verdadeira identidade é revelada. No desfecho, durante o casamento de Cinderela com o príncipe, as pombas bicam os olhos das irmãs postiças, cegando-as como punição por sua crueldade e falsidade. Esses detalhes enfatizam as consequências da inveja e da ambição excessiva, características marcantes nas versões originais dos contos dos irmãos Grimm. O pássaro emplumado. Conhecido também como o pássaro de Fischer, um feiticeiro disfarçado de mendigo sequestra jovens mulheres e as leva para sua casa isolada na floresta. Parecido com o Barba Azul, o homem as trata inicialmente bem, mas também as proíbe de entrar em um quarto específico. Quando uma das mulheres desobedece, encontra os corpos esquartejados de suas antecessoras. O feiticeiro, ao descobrir a desobediência, mata a jovem. Logo, a irmã mais nova é sequestrada. Recebe a mesma advertência, mas ao contrário das anteriores, ela consegue enganar o bruxo, reunir os pedaços dos corpos e, com um toque de sua mão, ressuscita as irmãs. Juntas, elas elaboram um plano e matam um feiticeiro, restaurando a paz e a justiça. A Bela Adormecida. Na versão original, o conto da Bela Adormecida chama-se, na verdade, Sol, Lua e Thalia, escrita por Giambattista Basile em 1634. A narrativa traz detalhes muito mais sombrios do que as adaptações que vieram depois. Nessa história, Thalia, a protagonista, cai em um sono profundo após uma farpa de linho envenenada ficar presa sob sua unha. Enquanto ela permanece inconsciente,
Um rei que passa pelo local a encontra e, tomado por desejo, a violenta enquanto ela continua dormindo. Como resultado desse ato, Thalia dá luz a gêmeos, chamados Sol e Lua, durante seu estado de sono. Ela desperta apenas quando um dos bebês suga o dedo dela, removendo a farpa envenenada. Posteriormente, a esposa legítima do rei descobre a existência de Thalia e dos filhos, e, tomada pelo ciúme, planeja atos de vingança contra eles. No entanto, seus planos são frustrados, e Thalia acaba vivendo feliz com o rei e seus filhos. Essa versão aborda temas perturbadores, como abuso e traição, refletindo a complexidade e as morais sociais da época. Barba Azul. Barba Azul é um conto de fadas escrito por Charles Perrault e publicado pela primeira vez em 1697. A história narra a vida de um homem rico conhecido por sua barba azul, que já havia se casado várias vezes, mas cujas esposas desapareciam misteriosamente. Ele se casa novamente e, antes de viajar, entrega todas as chaves da casa à nova esposa, mas a proíbe de entrar em um determinado quarto. De novo, movida pela curiosidade, ela desobedece e descobre que o quarto contém os corpos das esposas anteriores, assassinadas por Barba Azul. Ao retornar, Barba Azul percebe a desobediência e ameaça matá-la, mas ela consegue ganhar tempo até que seus irmãos cheguem e o matem, salvando-a. A história serve como um alerta sobre os perigos da curiosidade, além de destacar a violência doméstica. O Junípero. Mais um conto dos irmãos Grimm. O junípero, ou a árvore de zimbro, como também é chamado, narra a história sombria de um casal que, apesar de desejar muito, não consegue ter filhos. Sentada sob o pé de zimbro no inverno, a esposa descasca uma maçã e acaba cortando o dedo. Vendo o sangue cair na neve, ela deseja em voz alta ter um filho, vermelho como o sangue e branco como a neve. Depois disso, misteriosamente, ela engravida e dá à luz a um menino, mas acaba morrendo no parto. Em seguida, o pai, mesmo com a dor da perda, se casa novamente com uma mulher bela, mas muito cruel e invejosa, que maltratava o menino. Em um acesso de raiva, a mulher o mata. E, como se não bastasse, prepara um ensopado com seu corpo e serve ao marido, sem que ele perceba qual é o ingrediente principal. A irmã do menino, Marlene, testemunha o horror e, com coragem, enterra os ossos do irmão sob um pé de zimbro. Mas não acaba por aí, não. Do túmulo do garoto brota uma árvore que, com o tempo, se transforma em um pássaro, que canta sempre uma mesma melodia, na qual revela o crime cometido e deixando a madrasta louca, levando ela a se matar. Depois do episódio, o pai e o menino vivem em paz e livres da madrasta má. Peter Pan. Escrita por J.M. Barrie em 1911, a história original tem vários acontecimentos muito parecidos com a narrativa da Disney. Um menino que se recusa a crescer, vivendo numa mágica terra do nunca. Embora as adaptações modernas apresentem Peter como um herói travesso e aventureiro, a obra original elimina os garotos perdidos quando eles envelhecem ou quando desafiam sua autoridade, tudo para manter a ordem e evitar a superpopulação. Além disso, ele demonstra uma atitude indiferente em relação à vida e à morte, elementos que destacam as incertezas do personagem e oferecem uma crítica à recusa de amadurecer e às implicações de uma infância eterna. A Mãe Morta. Esse conto de fadas russo fala da sinistra história de um casal que vivia feliz em uma pequena vila. Após a esposa dar à luz a um menino, ela falece, deixando o pai desesperado sem saber como cuidar do filho sozinho. Para ajudar, ele contrata uma velha para cuidar do bebê, mas logo percebe que tem algo estranho. Durante o dia, o menino se recusa a comer e chora sem parar, enquanto a noite dorme tão profundamente que parece nem estar lá. Intrigada, a velha decide ficar acordada para descobrir o que se passa. Na calada da noite, ela ouve a porta se abrir silenciosamente e observa que alguém se aproxima do berço. O bebê de repente fica quieto. E esse fenômeno se repete por 3 noites consecutivas, até que a velha conta ao pai, que chama os parentes e juntos preparam uma armadilha, escondendo uma vela perto do berço para iluminar o ambiente quando alguém aparecesse. Na noite determinada, quando a porta se abre, a luz revela a mãe morta, vestida com as roupas em que foi sepultada, ajoelhada ao lado do berço e amamentando o bebê. Assim que a luz a alcança,
ela se levanta, olha tristemente para o filho e deixa silenciosamente o cômodo. Logo depois, as pessoas que estavam presentes descobrem que o bebê estava morto. A Pequena Sereia. Na versão original de A Pequena Sereia, escrita por Hans Christian Andersen, a história é bastante diferente da versão infantil, viu? Que muitos adoram. Nela, a sereia que vive no fundo do mar sonha em se tornar humana para estar ao lado do príncipe que ela ama. Para isso, ela faz um pacto com a bruxa do mar que troca sua voz por pernas humanas. Além de não poder mais falar, caso ela não conquistasse o amor do príncipe, ela morreria, se transformando em espuma do mar. A pequena sereia, agora com pernas humanas e sem voz, sofre muito ao ver o príncipe se apaixonar por outra mulher. Quando ele se casa e ela está prestes a morrer, em vez de se vingar ou tentar matar o príncipe, para reverter o feitiço, ela prefere aceitar o seu destino e se dissolve no mar. No entanto, sua alma encontra uma maneira de alcançar um nível mais elevado, uma recompensa por sua coragem e sacrifício. O noivo ladrão. Quem disse que assassinos em séries não existiam no século XVII? Um homem humilde do campo tem 3 filhas. Quando um homem de aparência rica aparece com um cesto de vinho, ele se entusiasma e decide vender sua filha mais velha como esposa. Sem fazer muitas perguntas, ele aceita o mesmo homem 1 ano depois, quando ele retorna para levar outra de suas filhas e facilmente se convence novamente quando um homem reaparece para levar a filha mais nova 1 ano depois. A jovem é colocada dentro do cesto e é levada para uma parte isolada da floresta. O homem diz que precisa viajar e pede a ela para preparar a casa para a festa de casamento que ele organizou para seu retorno. Ele lhe entrega todas as chaves da casa em uma bola de ouro, advertindo-a para não entrar no porão. Sabendo mais do que suas irmãs, ela guarda a bola de ouro e a chave e começa a explorar a casa. Quando se aventura até o porão, encontra uma sala de tortura sangrenta, com as cabeças de suas irmãs em ganchos. Cada uma delas recebeu a mesma bola, as mesmas chaves e as mesmas instruções, mas todas falharam, deixando suas bolas caírem no porão e cobrindo-as com um sangue que nunca secou. A menina então recolhe as partes das irmãs, as reanima e as esconde em um cesto dourado. Quando o homem retorna, ela pede que ele leve o cesto como presente para seu pai. Enquanto ele está fora, ela se disfarça de pássaro e foge de volta para a casa do pai, colocando um crânio morto na janela como isca para todos que perguntam onde está a noiva. Quando o feiticeiro chega com seus amigos para a festa, a jovem, suas irmãs e seu pai os aprisionam na casa e os queimam vivos. Branca de Neve. Na versão original dos irmãos Grimm, Branca de Neve é um conto que vai até o mais profundo do terror psicológico e físico, ok? A história começa com a madrasta de uma princesa consumida por uma inveja insaciável. Ela tenta eliminar Branca de Neve de várias maneiras e cada vez mais macabras. Primeiro, ela manda apertar o corpete da jovem até que ela desmaie, deixando-a à beira da morte. Em seguida, envenena o pente da enteada e, quando usado, a coloca ela em estado de quase morte. Por último, a madrasta oferece a maçã envenenada e, como sabemos, ao ser mordida, Branca de Neve cai em um sono profundo e absoluto. Depois dessa terceira tentativa, Branca de Neve é encontrada por anões, colocada em um caixão de vidro e guardada pelas criaturas. Bom, até aqui nós conhecemos. Mas o que poucos sabem é que um príncipe, atraído por sua beleza sobrenatural a ver, se apaixona e ordena que a levem para o castelo. Mas durante o transporte, um dos carregadores tropeça, derruba o caixão e faz com que o pedaço da maçã envenenada saia da garganta da menina, permitindo que ela desperte e aceite o pedido de casamento feito pelo príncipe. Tudo bonito demais, né, para os irmãos Grimm. Mas não acaba assim. Durante o casamento, a madrasta cruel é condenada a dançar com sapatos de ferro em brasa até a morte. Uma punição para fazê-la repensar seus atos. A Pequena Vendedora de Fósforos, escrita por Hans Christian Andersen em 1845. Essa é a história de uma menina pobre que, na véspera de Ano Novo, tenta vender fósforos nas ruas frias.
Descalça e com muito frio, ela enfrenta a indiferença das pessoas que passam apressadamente ignorando a sua situação desesperadora. Devido ao pai abusivo, ela tinha medo de voltar para casa, sem ter vendido nada. E por isso ela busca um lugar para se aquecer acendendo os fósforos que carrega. A cada chama, a menina recebe visões reconfortantes. Um fogão aquecido, uma mesa farta de comida, uma árvore de Natal iluminada e, por fim, sua querida avó falecida, a única pessoa que já havia demonstrado a ela um amor verdadeiro. Na última visão, a avó abraça e leva para um lugar sem frio nem sofrimento. Na manhã seguinte, o corpo da menina é encontrado congelado, com um sorriso sereno no rosto, sugerindo que ela encontrou paz em sua morte. Ui, forte, né? Segundo os críticos, o conto destaca a dura realidade da pobreza infantil e critica a insensibilidade social diante do sofrimento alheio. Nossa, em cada esquina a gente pode encontrar uma criança, né? Com fósforo. Enfim. Sigamos. Rapunzel. Na história original, ela é conhecida como Aschenputtel. Esse conto fala sobre uma jovem de cabelos dourados e muito longos, que por anos vive em reclusão. Aprisionada por uma feiticeira vingativa no topo de uma torre, surge um príncipe que, atraído por sua voz, descobre seu esconderijo e começa a fazer visitas em segredo, subindo com a ajuda de seus longos cabelos até o topo da torre na sua janela. Até que Rapunzel engravida. E mesmo mantendo em segredo, a feiticeira desconfia por suas roupas estarem cada vez mais apertadas. Enfurecida, a feiticeira corta o cabelo de Rapunzel e a deixa exilada no deserto. Quando o príncipe retorna, a feiticeira o derruba da torre, deixando-o cego. Após vagar por anos, o príncipe reencontra Rapunzel e seus filhos e suas lágrimas de amor restauram a visão. Bonito, né? A Menina Sem Mãos. Esse conto aborda a história do pai de uma jovem, um moleiro em dificuldades financeiras, que faz um pacto com o diabo em troca de riqueza, oferecendo o que está atrás de seu moinho. Mas ele não percebeu uma coisa: a sua própria filha estava lá. Para se manter pura e escapar do diabo, a menina se lava incessantemente, mas o diabo exige que o pai corte suas mãos para cumprir o acordo. Após a mutilação, a jovem parte sozinha, enfrentando muitos desafios, até encontrar um rei que, comovido por sua história e resiliência, casa-se com ela. Após o casamento com o rei, a jovem, agora rainha, enfrenta novas infelicidades. Quando o rei parte para a guerra, ela dá à luz um filho, e a sua sogra envia uma mensagem ao rei para informá-lo do nascimento, mas o diabo interfere, trocando as cartas e causando mal-entendidos. Em uma das cartas adulteradas, o rei supostamente ordena que a rainha e seu filho sejam mortos. No entanto, a sogra, incapaz de cumprir tal ordem, permite que a rainha e o bebê escapem. Eles se refugiam em uma floresta, onde a rainha, apesar de suas limitações, cuida do filho com dedicação. Mas durante essas dificuldades, suas mãos são milagrosamente restauradas, simbolizando sua pureza e resiliência. Após 7 anos, o rei, que havia descoberto as manipulações do diabo, finalmente reencontra sua esposa e filho, levando-os de volta ao reino para finalmente ter uma vida de paz e felicidade. O Flautista de Hamelin. Ambientado na cidade alemã de Hamelin, o conto relata uma infestação de ratos que atormenta os habitantes, até que um flautista misterioso surge, se oferecendo para livrar a cidade dos roedores. Mas em troca pede uma recompensa financeira. Usando sua flauta mágica, ele conduz os ratos até um rio, onde todos se afogam. Só que apesar de cumprir sua promessa, os cidadãos se recusam a pagar o combinado, subestimando o poder do flautista. Em vingança, ele toca sua flauta novamente, dessa vez encantando todas as crianças da cidade e levando-as para uma caverna onde nunca mais saem. A criança teimosa. Nessa história, uma criança teimosa que nunca obedecia às ordens de sua mãe acabou sendo castigada de um jeito inesperado. Ficou tão doente que nenhum médico conseguiu descobrir o que era, até que, consequentemente, a menina ficou à beira da morte. Depois que a criança morreu e foi sepultada, mesmo com o corpo coberto de terra, a menina continuava teimosa.
O braço fez força e saiu do solo, ficando fora da terra e à vista de todos. Sempre que tentavam enterrar outra vez esse braço, cobrindo com bastante terra, mesmo assim ele voltava a se levantar, como se recusasse a permanecer enterrado. Até que a própria mãe precisou ir até o túmulo e bater no braço com a vara. E finalmente o membro se recolheu. Somente depois disso a criança pôde descansar em paz, permanecendo definitivamente sob a terra. Sombrio, né? Os cirurgiões dos 3 exércitos, também dos irmãos Green. Essa é uma história sobre 3 cirurgiões muito confiantes que viajavam pelo mundo mostrando suas habilidades. Eles chegam a uma hospedagem e contam ao dono do lugar em uma conversa que eles conseguem remover partes de seus próprios corpos e recolocá-las no dia seguinte sem problema algum. Para provar isso, um deles remove a mão, o outro os olhos e o terceiro tira o próprio coração. Eles pedem ao homem que guarde os órgãos até a manhã seguinte. E durante a noite, um gato entra na cozinha e come os órgãos que estavam guardados. Desesperado, o dono da hospedaria tenta substituir as partes perdidas. Ele corta a mão de um ladrão que foi enforcado, pega os olhos de um gato e o coração de um porco. Na manhã seguinte, os cirurgiões recolocam as partes sem saber da troca. Logo, eles percebem que algo está errado. O cirurgião com a mão de ladrão não consegue parar de roubar. O que pegou os olhos de gato enxerga no escuro, e aquele com coração de porco age como um animal. Quando descobrem a verdade, ficam furiosos e vão atrás do homem, mas ele já havia fugido. Eles então são obrigados a viver com essas mudanças para sempre, sofrendo as consequências de sua arrogância. A Velha Arranhada. O conto de Jean-Baptiste Basile narra a história de 2 irmãs idosas que viviam próximas a um castelo. Embora o tempo tivesse levado sua juventude, a irmã mais velha ainda possuía uma voz encantadora. Certo dia o rei ouviu seu canto e, fascinado, desejou conhecê-la. Para esconder sua aparência envelhecida, a irmã mais velha mostrou apenas um dedo rejuvenescido por um buraco na porta, o que aumentou o interesse do rei. Ele insistiu para que ela o visitasse à noite, no escuro, para manter o mistério. Durante a noite, o rei percebeu características que não correspondiam à imagem que imaginava. Ao acender uma vela, descobriu a verdadeira aparência da mulher. E, se sentindo enganado, ordenou que ela fosse jogada pela janela. Milagrosamente, a mulher sobreviveu ao cair em uma árvore e começou a chorar. Fadas ouviram seu lamento e, entretidas com a situação, decidiram dar a ela uma recompensa: juventude, beleza e riqueza. Ao avistar a então jovem e bela mulher, o rei ficou impressionado e desejou casar com ela. No entanto, a irmã mais nova, tomada pela inveja, tentou repetir o processo, mas sem a mesma sorte, acabou falecendo por seus ferimentos na queda. A história fala sobre perigos da inveja e da busca desesperada pela juventude a qualquer custo. A Noiva do Ladrão. Esta é sobre uma garota que estava prometida a um homem rico, mas apesar de sua fortuna, algo nele a incomodava profundamente. Ele morava em uma casa isolada no meio da floresta, e a moça sentia um arrepio sempre que pensava nele. Certo dia ele insistiu para que ela fosse visitá-lo, mas o caminho até sua casa parecia sombrio e ameaçador. Para garantir que encontraria o caminho de volta, ela levou consigo um punhado de ervilhas e lentilhas, e foi deixando-as cair pelo caminho. Ao chegar à casa do noivo, encontrou tudo escuro e silencioso. De repente, uma voz do nada sussurrou: "Vá embora, pois aqui você está em perigo." Apavorada, ela viu uma velha na cozinha que parecia estar ali há muito tempo. A mulher a alertou de que o homem a quem estava prometida era, na verdade, um assassino. Ele e seus comparsas matavam e devoravam suas vítimas. A jovem mal teve tempo de reagir quando o noivo entrou na casa com um grupo de bandidos, trazendo outra moça que haviam capturado. Escondida, ela observou horrorizada, enquanto os ladrões assassinavam brutalmente a pobre garota, cortavam seu corpo em pedaços e preparavam uma refeição com sua carne. Durante a carnificina, um dos bandidos cortou o dedo da vítima para pegar um anel, mas o dedo voou e caiu no colo da jovem escondida. Apavorada, mas tentando não fazer barulho, a moça ficou imóvel até que os assassinos adormeceram. A velha a ajudou a escapar
e seguir o caminho de volta para casa guiada pelas ervilhas e lentilhas que havia espalhado na ida. Quando chegou em segurança, contou tudo ao pai, que a aconselhou a não revelar nada de imediato. Em vez disso, no dia do casamento, diante de todos os convidados, a jovem começou a contar uma história que aparentemente era fictícia. Conforme narrava, os rostos dos bandidos começaram a empalidecer, percebendo que ela sabia de seus crimes. Por fim, ela revelou o dedo com o anel da vítima, provando a verdade. Os convidados, horrorizados, prenderam o noivo e seus cúmplices, que foram levados à justiça e condenados à morte. Assim, a jovem escapou de um destino terrível e conseguiu se livrar do homem cruel a quem havia sido prometida. Mãe Hole. Esse é um conto de fadas clássico dos irmãos Grimm, de uma menina que vivia com sua madrasta e meia-irmã, ambas cruéis. A madrasta desprezava e a meia-irmã era preguiçosa. Para se livrar da menina, a madrasta a joga em um poço na tentativa de matá-la por afogamento. No entanto, ao acordar, a menina se encontra em uma terra encantada. Enquanto caminha por lá, vê várias tarefas que precisam ser feitas. Uma macieira que precisa ser colhida, pães que precisam ser assados e uma casa que precisa ser limpa. Sem hesitar, ela faz tudo sem pensar em qualquer recompensa. Depois de terminar de limpar a casa, uma velha assustadora, Mãe Hole, aparece e pede que ela seja sua serva na Terra Mágica. A menina a aceita e trabalha arduamente por um ano inteiro. Quando seu trabalho chega ao fim, Mãe Hole a recompensa com ouro e joias e a envia de volta para casa. Ao retornar, a sua madrasta e meia-irmã ficam tomadas pela inveja da boa sorte que ela teve. Quando a menina começa a contar sua história, diamantes e joias começam a cair de sua boca. No entanto, a madrasta, com ciúmes, empurra sua própria filha no poço. A meia-irmã, sendo muito preguiçosa, não faz nada. Ela não colhe as maçãs, deixa o pão queimar e vai até a casa de Mãe Hole, exigindo ser tratada como serva. Mãe Hole aceita, mas a manda embora após apenas alguns dias de trabalho. Quando a menina preguiçosa pede sua recompensa, Mãe Hole a cobre de piche e a manda de volta. Ao chegar em casa e começar a contar sua história, sapos e cobras começam a sair de sua boca. Um sapo gigante pousa no rosto de sua mãe e fica ali, marcando seu nariz para sempre. Como algumas crianças brincavam de matança. Um conto de fadas perturbador que tem duas partes. Na primeira, algumas crianças decidiram brincar de açougueiros. Uma delas seria o açougueiro e a outra o porco. O pequeno açougueiro agarrou o porco, cortou sua garganta e pegou seu sangue em uma pequena tigela. Quando as autoridades o viram, inventaram uma maneira de saber se o menino era mau ou apenas estava brincando. O menino teve a escolha entre uma moeda de ouro ou uma maçã deliciosa. Ele escolheu a maçã e então foi liberado. Bom, já na parte 2, dois meninos viram o pai matar um porco e decidiram reencenar a cena. O irmão mais velho cortou a garganta do irmão mais novo. A mãe, que estava no andar de cima, dando banho no bebê, correu para baixo ao ouvir o que acontecia. Quando viu o que tinha sido feito, ficou tão furiosa que matou o filho mais velho com a faca. Lembrou-se então do bebê ainda na banheira, mas já era tarde demais. O bebê havia se afogado. Desesperada, então, a mãe se enforcou. Quando o marido chegou em casa e viu a tragédia, ficou arrasado e morreu de desgosto alguns dias depois. Nossa, isso é um conto infantil? Uau! O Osso e o Ouro. Em O Osso e o Ouro, de C.S. Evans, o jovem protagonista encontra um osso mágico que tem o poder de conceder desejos. Inicialmente, ele pede riquezas e sucesso, acreditando que sua vida será transformada para melhor. O primeiro desejo, por exemplo, poderia ser uma grande fortuna que o deixa cercado de luxos e prestígio. Mas logo se descobre que sua riqueza é acompanhada de inveja e ciúmes, resultando em traições e a perda de amizades sinceras. À medida que o protagonista continua a fazer desejos, ele deseja poder, reconhecimento e até a imortalidade, acreditando que cada novo pedido resolveria os problemas de sua vida. Contudo, cada desejo vem com uma consequência sombria e inesperada. A busca incessante por mais leva a situações cada vez mais complicadas. Ele perde sua humanidade em busca de poder absoluto.
suas relações se desfazem e a solidão torna-se sua única companheira. O protagonista se vê preso em um ciclo vicioso de desejos, cada vez mais distantes de sua felicidade original. Quando ele percebe que, ao tentar mudar sua vida para melhor, ele acabou transformando-a em um inferno, é tarde demais. O osso, ao invés de ser uma ferramenta de realização pessoal, acaba sendo a chave para sua destruição, simbolizando como a ambição desmedida e o desejo por mais podem levar à ruína, afastando do que realmente importa. A história explora a ideia de que desejar constantemente algo além de suas capacidades ou necessidades, o ser humano acaba se afastando da verdadeira felicidade e se encontra em um ciclo sem fim de insatisfação. É um alerta sobre os perigos da ganância e da busca incessante por poder, lembrando que o verdadeiro valor está nas coisas simples e nas relações humanas genuínas, não no ouro ou no controle absoluto. Nossa, para uma era digital como essa, com tantos desejos de likes e likes, esse conto até cai bem. O Lar dos Sonhos. Isabel Allende apresenta uma história que gira em torno de um lar misterioso e aparentemente perfeito, onde crianças são atraídas por promessas de felicidade, segurança e proteção. Esse lar, um lugar idealizado, é visto como um refúgio contra o mundo exterior, que oferece tudo o que as crianças poderiam desejar: conforto, estabilidade e a sensação de pertencimento. Inicialmente, elas se sentem acolhidas, como se finalmente tivessem encontrado o lugar onde poderiam ser felizes e livres de preocupações. Mas conforme a narrativa se desenrola, as crianças começam a perceber que, à medida que aceitam a oferta de segurança do lar, começam a perder algo muito importante: sua identidade, sua liberdade. O que parecia ser um paraíso começa a se revelar como uma prisão. Aos poucos, elas se tornam parte de um sistema que exige conformidade, onde são forçadas a abandonar suas individualidades para se encaixar em um ideal imposto. A liberdade das crianças é lentamente diluída e elas se tornam sombras de si mesmas, sem capacidade de tomar decisões ou de se expressar genuinamente. O lar, que inicialmente parecia ser um refúgio acolhedor, se transforma em uma estrutura desumanizante, que as priva de suas essências, subjugando suas vontades e sonhos em troca de uma segurança ilusória. O conto de Allende explora a ideia de que o que é apresentado como um abrigo seguro pode, na verdade, ser uma armadilha. A história revela como a busca por conforto e estabilidade pode resultar em perdas profundas, como a perda de autonomia e da capacidade de viver autenticamente. O conto alerta sobre os perigos de se entregar a promessas de perfeição e segurança sem questionar as condições que as acompanham, ressaltando que, em alguns casos, a busca por proteção pode ser uma forma disfarçada de aprisionamento. No fundo, O Lar dos Sonhos é uma reflexão sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade, mostrando que a verdadeira felicidade não está em lugares que exigem sacrifícios pessoais, mas na capacidade de viver de maneira plena e autêntica, mesmo que isso envolva riscos. A Caça da Rainha. Em A Caça da Rainha, Philip Pullman reinterpreta o clássico conto da Rainha Má, de uma forma que vai além da vilã tradicional. A rainha não é apenas uma personagem má, mas uma figura multifacetada, complexa, moldada por suas próprias experiências, motivações e sofrimentos. Pullman mergulha na psicologia da rainha, revelando as razões profundas por trás de suas ações, o que a torna mais humana e compreensível, ao invés de uma vilã simples e unidimensional. A história explora temas de poder e traição, mostrando como a busca por controle e segurança pode corromper uma pessoa. A rainha, em sua busca por manter o poder, comete atos de crueldade, mas também é vítima de um sistema que a coloca em uma posição de constante insegurança e desconfiança. Sua jornada é marcada por uma luta interna entre o que ela precisa fazer para se manter no poder e o que ela gostaria de ser. Essa tensão interna torna suas ações mais trágicas
do que simplesmente malignas. Pullman também enfatiza as consequências dessas ações, tanto para a rainha quanto para os outros personagens ao seu redor. A vingança e a manipulação que ela exerce têm um preço, e sua busca incessante por controle acaba levando à perda de tudo o que ela poderia ter de mais valioso: sua humanidade, suas relações, sua paz interior. A história também trabalha a dualidade do bem e do mal, ao mostrar que as escolhas da rainha são frequentemente influenciadas por fatores externos, seja um trauma de infância, uma traição anterior ou uma pressão social que a força a agir de determinada maneira. Isso permite ao leitor refletir sobre como as circunstâncias externas podem moldar o comportamento humano, tornando o conceito de vilania mais complexo e menos preto no branco, sabe? E aí, diz aí, para você, qual o seu conto de fadas de terror preferido?